Buenos días para todos y para todas. Es un placer para la Academia Internacional de Sexología Médica dar la bienvenida a este nuevo webinar en la mañana de hoy, del 29 de agosto, la mañana de hoy para Uruguay. Queremos agradecer a todos la presencia, la participación, queremos agradecer a los excelentes panelistas académicos, maestros, profesores, expresidentes de la Academia que nos acompañan en el webinar del día de hoy, agradecer a todos los participantes, los y las participantes, a la industria farmacéutica, el apoyo del laboratorio Eurofarma y el laboratorio Bayer, que siempre la Academia nos están acompañando para poder realizar todas estas actividades tan importantes online que estamos pudiendo hacer en época de pandemia. Este es un nuevo webinar, el título que le pusimos fue Avances en Sexología Clínica. Nos acompañan 4 grandes de la sexología de Brasil, de Portugal y de Venezuela, que vamos a ir presentando a cada uno y disfrutando la disertación. El tiempo de exposición van a ser de 15 minutos cada uno. Tenemos un tiempo final para lo que es consultas y lo que es comentarios que los participantes y las participantes quieren hacer. Eso lo envían por chat o lo envían por el sector Q&A y ahí vamos a ir interactuando y moderando con los expositores las inquietudes que tengan para poder comentar. El primer orador del webinar de hoy es el doctor Sidney Glina, de Brasil. Es el profesor de urología de la Facultad de Medicina de ABC, expresidente de la Academia Internacional de Sexología Médica, expresidente de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual, y es un académico, médico, urólogo, colega y amigo. Así que, Sidney, te damos la palabra y estamos para escucharte. Gracias, Santiago. Es un placer estar participando de este webinar de la Academia. Yo voy a hablar en portuñol, no es tan bueno como el español, pero pienso que se puede entender. Para mí es un placer estar con ellos, como se dice acá en Brasil, es monstruos sagrados de la sexología mundial, Antonio, Ricardo y Rubén, es personas muy importantes en la historia de la sexología. Esses são os meus conflitos de interesse. Próximo. Seguinte. Eu vou falar sobre disfunção erétil em 15 minutos. Vou tentar fazer uma charla bem corta, mas pode volver o diapositivo, Santiago, por favor. La definición de la disfunción eréctil, como todos saben, acá tenemos una audiencia muy erudita, pero es la capacidad persistente en obtener o mantener la erección suficiente para el intercurso sexual satisfactorio. Es la disfunción sexual más común en el hombre hacia arriba de los 40 años, y las pesquisas epidemiológicas muestran que por lo menos 50% de los hombres están insatisfechos con la calidad de su erección. Seguinte. Nosotros clasificamos la disfunción erétil como psicógena y como disfunción erétil orgánica. La disfunción psicogénica, en la mayoría de los casos, está relacionada a un caso de ansiedad. No es común que sea relacionado a casos más graves, más severas de la parte psiquiátrica. La mayoría de las veces se decorre de la ansiedad de desempeño. Y las causas orgánicas, nosotros tenemos las causas hormonales, dependientes de la testosterona, las causas vasculares, neurogénicas, medicamentosas o mecánica por la doença de Peyronie. Seguinte. Hoy en día está se valorando muy... Seguinte. Hoy en día está se valorando muy la testosterona, mucha gente está tomando testosterona. Puede volver, próximo, el siguiente. El anterior, por favor. Anterior, antes, uno más. No, volver mucho. Está se valorando mucho la testosterona, y nosotros sabemos, yo iba a mostrar un trabajo que muestra que para el hombre tener un problema de erección con la testosterona, la taja de la taja de testosterona tiene que estar muy baja. Usted ve acá ese trabajo de André Guay, que el crédito está abajo.
el normal en el estudio, la testosterona variaba de 11 a 35. Esa es la testosterona normal. Usted ve que los hombres que tenían testosterona entre 8 y 10, quase 95% tienen erección. Entre 7, 4 y 8, 40-50% de las personas ainda mantenían la erección. Y solamente cuando la testosterona estaba abajo de 7.4 es que no tenía erección. O sea, un hombre para tener problemas de erección por causa de la testosterona tiene que tener muy baja. Entonces, esos hombres que llegan en la oficina con la testosterona en nivel normal, pero en la taja inferior de la normalidad, dificilmente el problema es hormonal, es alguna otra causa. Siguiente. Hoy en día hay una tendencia de los médicos. El paciente llega con una queja de disfunción eréctil. La primera tentativa es dar un inhibidor de fosfodiesterasa tipo 5. La consulta demora 5 minutos y el paciente se va. No hay una valoración tan importante para investigar la causa de la disfunción eréctil. Esse é um trabalho que mostra que em quase 400 homens com disfunção erétil que foram tratados com inibidor de fosfodiesterasa na primeira consulta, nós podemos ver que 50% dos homens não seguem com a medicação. 55% desistem nos 3 meses iniciais e a razão da desistência da medicação vai desde a ineficácia do medicamento até com outras segurança cardiovascular, porque hay fatores psicógenos. Entonces, simplemente dar la medicación para el paciente no resuelve el problema en la mitad de los hombres. Siguiente. Santiago, el próximo. Siguiente. Vuelve, por favor. Vuelve. Entonces, es importante cuando el paciente llega con una queja de disfunción eréctil, primero identificar la disfunción. Muchos hombres dicen que tienen problema de erección, el problema es una disfunción de deseo. Otros hombres tienen una eyaculación precoz y ven con una queja de disfunción eréctil. Dicen, doctor, yo no consigo mantener la erección. Y usted habla un poco más y percibe que él no mantiene la erección porque eyacula muy rápido. Entonces, él pierde la erección rápido por la eyaculación precoz. Es imposible intentar identificar la causa para dar un mejor tratamiento y siempre hacer una distinción entre disfunción eréctil orgánica y psicógena. En mi experiencia, más de 70% de las causas de disfunción eréctil son psicógenas y deben ser tratadas con terapia y no solamente con medicación. Próximo. Siguiente. Ese es lo que vuelve, por favor, vuelve. Ese es el que se creó, ese trabajo es de 2007, no sé por qué no está apareciendo la referencia abajo, pero en 2007 se creó una cosa ¿cuál es el paradojo del tratamiento de disfunción eréctil? Nosotros tenemos medicaciones totalmente seguras y eficaces, y mismo así los hombres no siguen tomando la medicación. Y usted va a ver que abajo en el diapositivo, usted va a ver abajo que hay barreras psicosociales, que el paciente, el problema no es la erección simplemente, hay otros problemas asociados. El paciente no conoce su sexualidad y el paciente no recibe un buen aconsejamiento por el médico. Siguiente. Este es lo que la Academia Internacional de Sexología Médica. Siguiente. Vuelve. No sé lo que está aconteciendo, pero... Siguiente. Próximo. Antes, vuelve, por favor. Este es lo que la Academia Internacional de Sexología Médica... Siguiente. No es este, es flujograma. No, el próximo, el siguiente.
Este es lo que la Academia Internacional de Sexología Médica propone como el tratamiento del hombre con disfunción eréctil. Para el paciente que tiene disfunción eréctil, la primera cosa sería orientar contra el factor de riesgo. El paciente está muy gordo, muy obeso, entonces intentar que le pierda peso, que ele pare de fumar, que diminua la bebida alcohólica, que haga ejercicios. Isso é muito bonito quando se habla, mas é muito difícil que o paciente faça. Quando você tem um problema psicógeno, está indicado a terapia sexual ou o tratamento oral com inibidores de fosfodiesterase tipo 5. Se o problema é medicamentoso, o paciente está tomando um antidepressivo ou está tomando outra medicação que atrapa a erecção, tentar substituir a medicação, ou muitas vezes não é possível, então você pode associar o tratamento oral. Se ele tem um problema vascular ou neurógeno, começamos com o tratamento oral. Se não é possível, vamos para a autoinjeção de prostaglandina ou fazer a prótese. E se o tratamento, se a causa é hormonal, nós fazemos o tratamento hormonal. Seguinte. Esse é o mesmo que a Associação Americana de Urologia aconseja para os médicos, é a mesma linha que a Academia Internacional de Sexologia Médica disse. Esses são os tratamentos que nós usamos no Instituto EHL, que é na minha clínica privada, onde trabalhamos com pacientes com disfunções sexuais. Você pode ver que por lo menos 20% dos pacientes vão para a psicoterapia e 35% dos pacientes vão para a psicoterapia, mas tratamento com inibidores de fosfodiesterase tipo 5. Nós temos alguns pacientes que vão para a cirurgia, alguns pacientes que vão para a autoinjeção. Seguinte. Vou falar algumas coisas sobre as novidades no tratamento da disfunção erétil. Nós temos as máquinas de onda de choque de baixa intensidade. Nós temos 3 tipos de ondas de choque. As ondas de choque de alta intensidade são as ondas de choque que nós usamos para quebrar os cálculos urinários. E há outro tipo de onda de choque, que são as de baixa intensidade, que têm propriedades angiogênicas. Seguinte. O racional do uso das ondas de choque é que algumas situações clínicas está provado que as ondas de choque de baixa intensidade podem melhorar a condição vascular do paciente. Há trabalho que já estava em diapositivo anterior que diz que se você usa para pacientes que têm coronariopatia, você consegue melhorar os novos vasos com a onda de choque. Em animais que se criaram, por exemplo, nesse trabalho, se criou uma disfunção erétil causada por diabetes, uma disfunção erétil neurógena. Se você usa a onda de choque de baixa intensidade, tem bom resultado e melhora a função erétil da rata. Seguinte. Há já 10 anos que começaram a se utilizar em homens, e o problema é que se estão utilizando em homens com qualquer disfunção erétil. O paciente tem um problema psicógeno, ele vai ao médico, o médico tem a máquina na oficina e começa a ser onda de choque de baixa intensidade, e os resultados que temos na literatura são muito controversos. Há resultados que mostram que são buenos. Esta é uma meta-análise que diz que o resultado é bueno. Seguinte. Este é uma outra meta-análise que diz que os resultados não são buenos. Há este trabalho também, que não está aparecendo a referência, mas mostra que o resultado, que as ondas de choque de baixa intensidade melhoraram a função erétil, pero de uma maneira muito modesta, em pouca quantidade, e que necessitamos mais estudos para continuar a usar. Seguinte. O problema com as ondas de choque de baixa intensidade é que
nosotros tenemos muchas máquinas en el mercado, nosotros no sabemos se las máquinas son iguales, nosotros no sabemos las características, no hay estudios que comparan las máquinas. Yo tengo certeza que las ondas de choque serían buenos para pacientes que tienen problemas vasculares, pero la cantidad de pacientes que tienen problemas vasculares que nosotros vemos son muy pequeñas. Nosotros estamos conduciendo un trabajo de ese tipo en pacientes puramente vasculogénicos en la faculdad del ABC y tenemos mucha dificultad en encontrar esos pacientes. No sabemos por cuánto tiempo tenemos que utilizar el tratamiento y es importante que hagamos estudios comparativos para poder entender si devemos usar essa terapia em los pacientes ou não. Seguinte. A Associação Americana de Urologia não recomenda usar a terapia de onda de choques de baixa intensidade para os pacientes, ela considera experimental. Seguinte. A Sociedade Europeia de Urologia, seguinte. A Sociedade Europeia, que tinha um outro diapositivo que mostrava, recomenda a terapia para alguns pacientes. Isto continua sendo investigacional. Então, em minha oficina, em meu paciente privado, eu não uso a onda de choque de baixa intensidade, eu uso apenas como estudos em la faculdade. Há outras terapias que estão usando, meu tempo está terminando, mas há outras terapias sendo propostas para disfunção erétil, pero esta é a terapia com células tronco, a stem cell therapy, e as sociedades de todo o mundo, por este momento, condenam e dizem que não há sentido em utilizar. A Sociedade Americana de Urologia hizo um statement há 6 a 8 meses dizendo que não se deve utilizar essa terapia sem mais estudos. Seguinte. Eu penso que a disfunção erétil ela sigue sendo tratada como a Sociedade Americana, a Academia Internacional de Sexologia Médica propôs há alguns anos. Eu penso que as novidades são muito mais de marketing do que terapêuticas na realidade. Temos que ter mais estudos. Eu pido desculpas por os slides, eu não sei o que aconteceu. Pero agradeço muito o convite e estou à disposição para perguntas. Gracias. Muchas gracias, profesor Uhlina. La verdad que sumamente claro y enriquecedor. Muchas gracias por respetar el tema tiempos, que era un factor clave también. Mucho concepto nuevo. Hay muchas consultas, Sidney. Hay muchos comentarios de los participantes. Hay muchas ganas de intervenir. En este momento 650 personas están participando, muchos con manos levantadas, queriendo intervenir y preguntarte cosas, pero vamos a dejar ese espacio, vamos tomando registro de las inquietudes, de las preguntas, y vamos a dejar ese espacio para el final, donde podremos compartir todas las dudas que tengamos con los académicos y expositores del día de hoy. Así que si les parece bien, vamos a pasar con la segunda exposición del día, que es el profesor Antonio Pacheco Pala, que el profesor es un académico de fundadores de la Academia Internacional de Sexología Médica, es profesor catedrático de psiquiatría, es un médico que fue expresidente de la Federación Europea de Sexología, es un médico psiquiatra, que la verdad es un honor también que nos pueda acompañar en el webinar de hoy. Así que, Antonio, bienvenido, gracias por estar, y te damos la palabra para la exposición del día de hoy. Em primeiro lugar, Adelante, Antonio. Está ouvindo bem? Está se ouvindo? Está ouvindo? Se entende? Perfeito. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, cumprimentos aos meus queridos amigos e colegas, ex-presidentes da Academia, e ao Santiago, atual presidente e muito dinâmico, que muito agradecemos o trabalho que tem feito durante este tempo. Bom, o tema que eu trazia para a discussão é um tema que é atual pela sua novidade.
é a situação de disfunção sexual nos pacientes que foram sujeitos às terapias com os fármacos serotoninérgicos, que nós usamos em psiquiatria e não só, com muita frequência. E mesmo os urologistas também usam na disfunção, na ejaculação prematura, alguns destes fármacos são usados para tratamento. E a questão que se põe, e que eu queria trazer, a próxima, faz favor. A seguinte. Tá? O slide seguinte. Pois. A questão fundamental é dizer-se... Não, está muito bem, muito bem. Na definição da disfunção sexual é necessário que esta condição, que é nova, para ser uma entidade clínica, terá que passar pela definição que nós damos no DSM-5. Essa definição é importante, estava no slide anterior. Se não houver essa definição, esta entidade não existe. E teremos o problema que vos deixo é dizer, é um facto real ou é uma ficção, digamos, que está a ser colocada neste momento no mundo científico. Então, aquilo que se passa é que esta disfunção aparece após a descontinuação do fármaco. O fármaco desapareceu do tratamento e o doente continua a queixar-se de forma muito clara e por tempo indeterminado de uma situação disfuncional. Claro que a prevalência não se sabe, é muito variável, depende de cada série, de cada médico. E esta questão é uma questão muito central. O próximo, o slide seguinte. Portanto, quais são os efeitos colaterais mais frequentes que aparecem nesta situação? O anterior. Está muito bem. O anterior. Slide anterior. Diapositiva anterior. Exato. Não quer ficar. Não, para a frente, mais. Seguinte. Aí, muito bem. Está difícil. Bom, mas eu vou continuar falando mesmo sem diapositiva. A frequência dos sintomas disfuncionais são vários, sobretudo problemas ligados à sensibilidade genital, uma alteração ou anestesia da área genital, quer no homem, quer na mulher, anorgasmia, impotência, o volume do sêmen também reduzido, na mulher com problemas de insensibilidade a nível do mamilo, libido diminuída, anorgasmia, enfim, todo o conjunto enorme de queixas que nós vemos nas consultas de sexologia e que aparecem por causa, assim chamada, causa da ação, digamos, do fármaco serotoninérgico. Em seguida, o diagnóstico é muito complicado, porque é preciso, efetivamente, aquilo que eu chamo a atenção, é que o diagnóstico tem que ser feito muito clínico. É preciso saber o que é que se passa na história destes doentes, destes pacientes. E porquê? Porque a depressão, em si mesma, em mais de metade dos pacientes, traz disfunção, traz queixas, traz sintomas da área da sexualidade. E nesta altura pergunta-se, o que aparece na pós-tratamento serotoninérgico ainda pertence à depressão ou é algo que vem de novo induzido pelos medicamentos? Esta é que é a questão central, que não vai, para já não terá solução, mas que é muito importante para nós podermos estudar no futuro. Eu penso que temos, a Academia até podíamos fazer um programinha para verificar pois, a validade deste conceito. A próxima. Bom, os medicamentos que mais se utilizam, todos conhecem,
desde a paroxetina, a sertralina e outros, e o que se passa neste momento é que estamos a utilizar o bupropion, a bupropiona, isto aqui é outra coisa, como terapia adjuvante, porque a bupropiona é um fármaco que atua muito na área dopaminérgica. Isto vai permitir recuperar, de acordo com, enfim, a nossa própria experiência e aquilo que a literatura nos mostra, vai procurar em muitas situações, mas não em todas, recuperar a situação, digamos, de funcionalidade da área sexual. As teorias que têm sido apresentadas em relação à possível existência desta entidade, o slide anterior que tem aí, são teorias variadas, mas uma daquelas que mais me impressiona é aquela que admite que haja possibilidade, sobretudo em gente mais jovem, de haver alterações de natureza epigenética, ou seja, alterações que, ao atuarem, vão dar um programa que fica para o resto da vida. Há estudos animais muito interessantes que mostram que animais muito pequenos, sujeitos à ação dos serotoninérgicos, têm, digamos, uma modificação genética que leva a manter comportamentos de incidência sexual. Nos animais mais velhos, isso não sucede. Não sei até que ponto esta teoria epigenética, que me impressiona, poderá ter alguma validade em relação à espécie humana. Depois há as teorias hormonais, que, enfim, grande parte dos problemas sexuais estão envolvidos, as hormonas estão envolvidas, e essas têm as mais variadas expressões que daria para podermos discutir num outro webinar. A seguir, seguinte. Anterior, antes dessa. Pois, dentro dos fármacos que também têm sido propostos para o tratamento desta situação disfuncional, também temos a buspirona, que é um ansiolítico, tem pouca ação antidepressiva, mas que usa-se com frequência. A trozodona também se usa muito. O donepezil, que embora se use para as demências, tem sido tentado no tratamento desta situação pós-serotoninérgica. A ketamina, que atualmente no Brasil há grupos de psiquiatras bastante treinados na área, no estudo da ketamina. Nós em Portugal ainda não temos. A ketamina também parece poder, digamos assim, atuar nesta situação. E, inclusivamente, está também apontada a metformina, que eu não compreendo como está indicada, mas está na listagem que habitualmente se apresenta. Por outro lado, o sildenafil também tem sido usado, mas não parece ter grandes vantagens em relação às drogas que eu falei, sobretudo ao bupropiona. As terapias cognitivo-comportamentais, que muitas vezes estão sempre, digamos, aliadas nas clínicas ligadas à sexologia, têm um efeito, enfim, parcelar, são sempre positivas para ajudar, mas não vão à essência de um problema como seja este, ligado muito a algo que é farmacológico e às modificações que podem existir a nível cerebral pela ação do medicamento. Em seguida, próximo, estamos a chegar ao fim. É interessante notar que isto atingiu já o nível político. Tem havido petições para Food and Drug Administration, de cidadãos, para insistirem na inclusão nos guias da medicação dos riscos que existem do uso dos medicamentos da ação serotoninérgica, portanto, esta gama enorme de antidepressivos que nós temos e que também são anti-obsessivos, portanto, também se usam muito nas situações obsessivas e mesmo até em certas formas de esquizofrenia, para se conseguir, digamos, alertar a população e alertar os médicos para os efeitos graves. Eu penso que é capaz de ser, digamos, assustador e não me parece que neste momento seja muito vantajoso aquilo que já existe na literatura e nos guias, já se falam nos efeitos sobre a sexualidade. Mas daí até ser o risco de aparecer uma entidade clínica nova
que surja depois do tratamento uma entidade clínica que não seja a situação depressiva seria algo de muito complicado. Eu tenho conhecimento que houve movimentos na Europa nesse sentido, junto dos consumidores, mas não houve grande adesão para que uma petição destas chegasse também à Comissão Europeia. Em seguida, por último, digamos, para concluir dentro do prazo previsto, temos que dizer que esta entidade é uma entidade que aparece após o final do tratamento com serotoninérgicos. Digamos, vamos admitir que a depressão melhora para o serotoninérgico e aparece, mantém-se a situação disfuncional. As teorias propostas são, enfim, são muitas, não interessa isso. Os sintomas principais são a anestesia genital, que aliás há trabalhos que mostram o que o Sidney Grina falou, a fototerapia e terapias deste tipo que poderiam melhorar esta, digamos, a situação de anestesia genital ou dificuldade nessa área sensorial. Portanto, não há tratamento, efetivamente. Admite-se que a estratégia preventiva será iniciar a terapia com os fármacos serotoninérgicos em doses baixas. Há autores que falam que imediatamente aparecem algumas, cerca de 10% dos doentes aparecem logo efeitos de natureza sexual, e também, enfim, informar e haver um conhecimento prévio para que os pacientes eventualmente possam assumir alguns destes riscos. Eu acho, pela experiência que tenho de longos anos na psiquiatria e na sexologia, eu penso que há um certo exagero na necessidade de se criar uma nova entidade clínica que se chamaria disfunção sexual pós-tratamento serotoninérgico. Em todo caso, isto é um alerta, é um tema novo que cria muitas controvérsias, e eu pensei que a academia seria um local próprio para podermos discutir, enfim, e progressivamente sabermos mais sobre este tema. Muito obrigado. Muchas gracias, Antonio. La verdad que muy clara la presentación también y mucho para comentar, muchas participaciones de la gente que nos está escuchando, que te está escuchando, ganas de intervenir. También definimos que va a haber un momento para un espacio al final. Por demás interesante y novedoso el enfoque, y vamos a, respetando los tiempos ahora, a dar lugar a la tercera exposición del webinar de hoy, que va a ser el profesor Ricardo Cavalcanti. El profesor Cavalcanti es expresidente de la Sociedad Brasileña de Sexología, es coordinador del curso de posgrado de terapia sexual, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual, y es exsecretario general de la UAS para América Latina. También un honor y un prestigio que el profesor Cavalcanti nos acompañe en el webinar de hoy. Y Ricardo, te damos la palabra. Muchas gracias. Ricardo. Muchas gracias. Estou em uma dificuldade muito grande. A dificuldade tem dois pontos. A primeira é a casi impossibilidade de falar portanhol, que se faz muito malo. Perdonem, por favor. Em segundo lugar, de fazer um resumo muito consistente de um tema muito grande, que é a ejaculação rápida ou a ejaculação precoce. Vamos tentá-lo fazê-lo. É definir a ejaculação precoce como definiu a academia. Condicione que o homem não pode perceber e ou controlar as sensações que precedem o reflexo ejaculatório. Mirem bem, o reflexo ejaculatório não é, como todo reflexo, não é voluntário. O que se deve procurar ver é controlar as sensações que precedem esse reflexo ejaculatório. Isso sim, isso é controlável. Mas é incontrolável exatamente atuar sobre o reflexo depois que você entrou numa fase que se chama a fase imediata do problema. Aí nesse slide é uma mostra solamente dos elementos que funcionam. Por exemplo, o que é muito interessante é observar esses elementos que aqui estão.
el esfíncter vesical interno e aqui el esfíncter externo. El esfíncter vesical interno é aquele que se localiza abaixo da barriga, que controla a saída de urina. Enquanto el estímulo, el esfíncter externo, se localiza depois da próstata, que controla duas coisas importantes, não só a urina, está em amarillo aqui, a uretra, não só a urina, mas também as secreções vesicales. Por lo tanto, as duas coisas, a urina que sai da barriga e o sêmen que está na vesícula seminal, o líquido seminal com espermatozoides, vão para a próstata, essa próstata se amplia, abre esse orifício e sai naturalmente a parte de secreção prostática. Com a secreção prostática sai o sêmen. Outro diapositivo. Outro diapositivo. Mira só aqui está anterior, por favor. Anterior. Mira, aqui está. Eu não gosto de urina, supongo. Anterior. Era anterior. Ah, não. Você queda aqui um pouco. Aí, você queda aí. Mira, aqui está. O exemplo do esfíncter não é ejaculação normal. Você entra por la vesícula seminal, é líquido seminal, vai para a próstata, ou seja, para a uretra prostática, que aqui está em branco. Essa uretra prostática se dilata e pode ocorrer duas coisas. Ou sair por aqui, este é o caminho normal, e aqui sai a ejaculação, ou esse esfíncter ser cerrado, abre-se o esfíncter vesical e se vai a secreção das vesículas seminales com os espermatozoides para dentro da barriga, é a ejaculação retrógrada. Não é o caso jamais de nosso problema de ejaculação precoce. Na ejaculação precoce, essa é a ejaculação normal que está aqui. É curta. É o tempo de ejaculação normal aqui dentro da próstata, é curta. Luego desencadena a ejaculação externa, a ejaculação, e se passa por uma fase que se chama de irresistível. Tanto que essa fase é impossível parar, a incapacidade impossível, como diz a academia, de parar o reflexo ejaculatório. Passa-me outra. Outra diapositiva. Mira, aqui está, é que eu vou falar sobre esse tema dentro da ejaculação precoce anterior, por favor. Anterior. Você quer daí? Mira solo. O tratamento de ejaculação rápida ou precoce pode ser aconselháveis ou desaconselháveis. Os desaconselháveis se classificam em orgânicos e psicológicos. Entre os orgânicos, nós temos o SS Screen. O que é isso? Isso é um tratamento que, segundo dois propositores, dois pesquisadores, fizeram e deram notícia, um Shin e outro Chan, dois coreanos, dizendo que utilizaram drogas
de plantas existentes na Coreia. Mas até hoje, nenhuma pessoa, ele não disse que droga é zero, que planta é zero, nenhuma pessoa repetiu esse problema. E, por consequência, caiu em descrédito total. O uso de anestésicos locais. Esse uso de anestésicos locais está muito de acordo com a teoria que fala de que a disfunção ejaculatória depende muito da hipersensibilidade idiopática da glande, que é uma glande hipersensível e, portanto, qualquer movimento dentro da vagina, qualquer movimento faz com que essa sensibilidade da glande passe e de imediato a pessoa ejacula. Há outros que consideram ou que usam a chamada neurotomia seletiva. O que é a neurotomia seletiva? É como os anestésicos locais também, sempre basado na hipersensibilidade da glande, usando não só anestésicos locais, como chegam a ser uma cirurgia nos nervos dorsais do pênis, que são nervos sensitivos que levam à sensação, fazem uma tomia, uma neurotomia seletiva. Isto está comprovado que não tem nenhuma importância maior. E hoje, quem acha alguma coisa sobre isso está em regime por obrigação do Conselho de Medicina, dentro das universidades para estudos. Mas terríveis são outras questões que, basadas em ideias não sei como, utilizam próteses penianas para o tratamento da ejaculação básica. Esta, sem dúvida, não é uma clara desaconselhável, uma coisa absurda utilizar próteses penianas para isso. Eu não sei, outros não negam tanto, mas atuam usando agentes vasoativos intracavernosos. Também não é um elemento aconselhável. Portanto, entre os orgânicos, nós temos entre outros, essas atitudes terapêuticas tomadas no tempo passado. Aconselháveis. Você tem dois tipos de aconselhamento. Um aconselhamento psicofarmacológico e um aconselhamento psicoterapêutico. Passe-me outra, por favor. Já voltarei a essa. Outra. Outro slide. Aqui estão aquelas coisas que abri. Como? Não, anterior, por favor. Anterior. Entre os psicológicos, além das coisas do orgânico, entre os psicológicos, a segunda relação. O que é isso? São pessoas que, para manter uma ereção suficiente e um espaço maior de latência dentro da vagina, tem uma primeira relação só para descartar essas coisas e tem uma segunda relação de uma contenção maior, mais grande. Mira, dentro de pouco tempo isso funciona, mas logo a mulher se acostuma. Então, como sabe que vai demorar um pouco mais, ela começa a fazer movimentos pélvicos. E esses movimentos pélvicos simulam ainda mais a ejaculação precoce do que faz com que essa ejaculação seja retardada. Passe-me outra, por favor. Outro diapositivo.
Dizia eu há pouco tempo que tratamentos aconselháveis são alguns de caráter psicológicos, alguns de caráter farmacológico, que são aconselháveis. Primeiro, antidepressivos tricíclicos. A clomipramina tem sido usado com muita frequência, tanto na quantidade de 10 a 50 miligramas por dia. E aí está o nome de um nome de fantasia, como se chama no Brasil, nome comercial de clomipramina, anafranil, de 25 miligramas. Para se dar 2 comprimidos de anafranil por dia, por exemplo. Essa é uma ideia, pero os tricíclicos têm um defeito grande. Não se pode dar por bastante tempo, porque eles geram dependência. Há os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, a fluoxetina, a sertralina, a paroxetina, entre outros. Eu tenho na preferência personal, porque assisti ao lançamento da sertralina em Paris, no Congresso Internacional de Paris, de Sexologia. Eu utilizo no Brasil a sertralina, o nome comercial dela aqui no Brasil é Zoloft. Tem outros nomes comerciais hoje, mas há um outro também que é dado pelo governo, que é o cloridrato de sertralina, em 50 e 200 miligramas diários é a dosagem que se usa, e o Zoloft tem 50 miligramas, portanto, 1 a 4 comprimidos diários de sertralina, 1 a 4, mas normalmente se eu desejasse um comprimido, a nossa experiência é melhor ser com um comprimido. Mas a sertralina, como todos os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, tem uma dificuldade. A dificuldade é que ela só começa, você empieza a tomar hoje, só empieza a ter efeito cerca de 10 dias depois. Então, o que hacemos nós outros? Damos um antidepressivo tricíclico, ou um benzodiazepínico como o alprazolam, por exemplo, e associamos isso à sertralina. O antidepressivo tricíclico ou alprazolam tem efeito imediato. E ao ter efeito imediato, eles já dão uma cobertura inicial. Com 10 dias, quando começar o efeito da sertralina, separa automaticamente o benzodiazepínico, porque a sertralina está começando a funcionar. Tem dado bons resultados, não diria que sejam os melhores, mas bons resultados. Como a paroxetina e a fluoxetina. A paroxetina, que existe com o nome de Prozac, de 20 miligramas no comércio, e a paroxetina, com o nome de Aropax, de 20 miligramas, que existe no comércio, podem também ser aplicadas com alguns sucessos ditos por algumas pessoas. Eu queria, antes de continuar, fazer algumas considerações muito rápidas, sobre a etiologia da ejaculação precoce. Vou praticamente citar essas coisas. Lá você disse que alguns grupos dizem que ela é constitucional. As pessoas nascem com esta capacidade ou incapacidade de ejacular normalmente e ejacula muito rápido. Isso tem uma lógica. No reino animal, os animais têm relações sexuais muito rápidas. Porque enquanto estão fazendo as obrigações com a espécie, eles têm de cuidar de si mesmos. E o que ocorre é que, por ser rápida, tem uma razão muito lógica. Eles evitam a ação dos depredadores que vêm e matam, o que poderiam matá-los, porque estavam preocupados com
com a espécie e esquecendo de si mesmos. A eletromiografia do reflexo bulbo cavernoso poderia ser empleado para ver exatamente se há algum problema nessa área, do reflexo bulbo cavernoso. Mas esta zona técnica é difícil e foi muito pouco utilizada. Técnicas farmacológicas existem inúmeras. Algumas medicações, como a síndrome de abstenção dos opiáceos, é típica. Se pensar que a etiologia ocorre quando ocorre um síndrome de abstenção de opiáceos. Enfermidades ou traumas, diabetes, uretrites, alcoolismo, motociclo. Pessoas que andam no motociclo conseguem fazer muito frequentemente problemas para a próstata. Problemas toco na próstata. Há também alguns que dizem, entre a teologia, que está ligado a neurotransmissores, como é o caso da serotonina. Diz que quando a serotonina está deficiente, pode haver ejaculação precoce, seria uma das causas. Eu não vou falar sobre isso, porque nosso amigo Palha já hizo com muita propriedade. O fato é que uma outra causa que é possível também é da psicopatologia. Aqui há inúmeras psicopatologias capazes de determinar isso. Muito bem. Faça-me outra, por favor. Não, mantenha, por favor. Aqui estão lojas aconselháveis. Autofocalização. Focalização sensorial. São técnicas que não tenho tempo de discutir uma por uma. Depois, se queiram, eu posso falar individualmente. Focalização sensorial ou foco sensório. Exercício de Kegel, em português, exercício de Kegel, pero o nome é alemão, e Kegel não é alemão. Kegel. Compressão basal e perineal del pene, o squeeze, o stop-start, técnicas de reconstrução cognitiva, como o IRI, que é a imagem racional emotiva, e os debates dos quais um típico de debate é o debate socrático, que meu amigo Rubén conhece demasiadamente bem. Outro, por favor. Muito bueno. Muitas graças por ouvir-me, a paciência de ouvir-me. Eu não podia ser mais rápido do que fui. Não podia. Creio que me quedei rigorosamente dentro dos 15 minutos, ou menos que isso. Obrigado, senhor presidente, por a oportunidade que me concedeu. Excelente. Muchas gracias, profesor Cavalcanti. Un placer escucharlos. Muy claro. Hay muchas preguntas también que han llegado para poder hacer de la presentación que acabamos de escuchar, que las dejamos para el final. Hay cierto delay y retraso en la transición de diapositivas, eso es por el tránsito que hay. Estamos con los 680 participantes, eso a veces hace que sea más lento la transición remota de las diapositivas, por eso a veces demora un poquito pasar de una a otra. Pero realmente muy claro, profesor Cavalcanti, muchas gracias. Y vamos a dar la palabra ahora al último expositor del webinar, que es el profesor doctor Rubén Fernández Serrano. El doctor Rubén Hernández Serrano nos va a hablar un poco de terapia de pareja. Fue es expresidente de la UAS, expresidente de la FLACES, expresidente de la Sociedad Venezolana de Sexología Médica, es profesor de la Universidad Central de Venezuela y es un gran honor también compartir con él este webinar y darle la palabra para hacer la exposición final. Rubén, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias por esta invitación a este seminario
que como ven hemos tratado de comprimirlo en 15 minutos de cada una de las áreas. A mí me toca enfocar el tema de la pareja. La pareja es fundamental para el tratamiento de los problemas sexuales de cualquier naturaleza. Si hay una pareja que colabora, evidentemente que la solución al problema tiende a ser mucho más satisfactoria y productiva. Siguiente. Nosotros hemos diseñado conjuntamente con la doctora Minta Parra un resumen de lo que llamamos el contrato terapéutico. Y este contrato terapéutico es una herramienta psicológica, no tiene valor legal de ningún tipo y consta de prácticamente 5 áreas que son fundamentales en cualquier pareja. Toda relación tiene problemas en la comunicación. A veces queremos decir algo y no podemos lograr que la pareja entienda lo que queremos decir. Y a veces hay enormes distorsiones en la comunicación que evidentemente producen alteraciones en la percepción y en nuestros pensamientos. Para eso utilizamos varias técnicas. La técnica de los 5 minutos es fundamental y recomendable, que consiste en hablar y oír durante 5 minutos a cada uno de los integrantes de la pareja que expresan sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, y eso va a generar conductas. Eso lo llevamos a lo que denominamos la agenda del diálogo. O sea, hay que hacer una minuta de esa conversación, que lo ideal es que sea diaria, y parece mentira que 5 minutos parecen muy corto tiempo, pero es mucho lo que se puede decir en 5 minutos. Hay que escoger un sitio adecuado, el setting, para esa confrontación. Evitar las situaciones de violencia es fundamental y para eso es recomendable buscar un área en la cual no haya interrupciones y en la cual no haya posibilidades de caer en violencia física y en violencia psicológica, que a veces es mucho más dañina. Y evidentemente que hay que buscar el momento preciso para plantear ese tipo de cosas. El famoso tenemos que hablar es algo que se produce con bastante frecuencia, pero hay veces hay que callar, a veces hay que huir y a veces hay que diferir. Siguiente. Aquí tenemos prácticamente 7 herramientas fundamentales para lograr acoplar a la reina y el rey. Primero, toda pareja tiene que prohibir toda manifestación de violencia verbal o de violencia de tipo físico. Está absolutamente contraindicada, penalizada, y hemos visto que con esta pandemia se han incrementado notablemente las cifras de violencia a nivel de la pareja. Hay que hacer un análisis estratégico de esa relación. Es lo que le llamamos el DOFA o el FADO, fortalezas, amenazas, debilidades, oportunidades de cada pareja. Cada pareja es única. Hay distorsiones en la formación, en la tradición, en el proceso de crecimiento de esa pareja, que comienza con un enamoramiento y se va transformando a medida que va pasando el tiempo. Hay que hacer una reestructuración cognitiva. O sea, la pareja siempre trata de ver las cosas negativas que existen en ella, pero nunca ven las cosas positivas que han transcurrido a lo largo de su vida. Hay que hacer un pase de facturas que es frecuente y que produce evidentemente trastornos porque se recuerdan situaciones que de mucho tiempo atrás que se mantienen de manera persistente. Es fundamental manejar los resentimientos. La gente queda con heridas, con cicatrices que se producen a lo largo de la vida y que es necesario manejar, clarificar. Las situaciones de abuso o de violencia, por ejemplo, son frecuentemente expresadas posteriormente 5, 10 o 15 años más tarde. Hay que evitar lo que se llaman los juicios de valor, o sea,
Uno no puede adivinar lo que la otra persona está pensando, sintiendo. Para eso la técnica de las comunicaciones son fundamentales. Y hay que producir, evidentemente, el manejo de las situaciones de tipo conflictivas que están en el presente con una orientación proactiva para verlas hacia el futuro. Siguiente. Es fundamental que la pareja exprese lo que siente. Muchas parejas ni siquiera se tocan. Evidentemente que ahorita estamos en época de confinamiento y en época de distanciamiento social, pero eso no es óbice para que se haya una expresión efectiva y coherente de lo que nosotros sentimos y lógicamente una pareja que está siguiendo las reglas que pautan los organismos internacionales va a tener pocas posibilidades de contraer el famoso virus que tanto nos ha afectado desde marzo para acá. Siguiente. La evaluación del poder en la pareja es básica. Y esto parte en primer lugar de los conflictos económicos. Hoy una persona que gana más que otra, hay una persona que tiene dificultades, no alcanza el dinero, ha estado desempleada, perdió el trabajo. Hay muchísimos factores de tipo económico que es importante analizar. La gente tiene temor. Hay muchas parejas que ni siquiera saben cuánto gana su compañero o su compañera. Y eso evidentemente genera distorsiones. Hay que generar una actitud de ahorro, que es muy importante en Latinoamérica, porque hay situaciones que son totalmente imprecisas. Para eso nosotros recomendamos, por ejemplo, que la pareja tenga una cuenta conjunta que resuma 10% de sus ingresos para situaciones particulares, emergencias, viajes, diversiones o problemas como una enfermedad que aparezca de manera súbita. Hay que hacer lo que nosotros llamamos la experiencia semanal satisfactoria alternativa, que consiste en salir a pesar de las condiciones actuales y tratar de ir a un parque o de modificar la rutina que existe en las parejas de hoy. Para eso, si nosotros planificamos una actividad semanal que un integrante de la pareja decide y a la semana siguiente el otro toma la decisión, evidentemente que vamos a llevar una vida más satisfactoria. Hay que encapsular a la pareja, colocarle una burbuja. Si nosotros permitimos que otra persona, incluso con buena intención, se entrometa en la situación de la pareja, evidentemente que se van a generar allí una serie de fuerzas que no son controlables por la voluntad de la pareja. Básico analizar la toma de decisiones. Para eso tenemos unos cuestionarios donde la pareja analiza cuáles son las decisiones más importantes y cómo se comparten esa toma de decisiones. Analizar las situaciones de infidelidad, no solamente la infidelidad sexual, sino la infidelidad afectiva, laboral o mental, las situaciones de orden político que tanto perjudican a las parejas de hoy, son fundamentales de ser analizadas en una relación terapéutica. Y por último, las relaciones extramaritales, lo que significan las amistades, los celos, las situaciones de otras personas que intervienen en la pareja. La siguiente. Si nosotros vamos a analizar el área sexual para ser concretos en un área determinada, allí entran una serie de factores que tienen que ver con lo que nuestros compañeros anteriores expusieron. Para eso es importantísimo medir el nivel de satisfacción sexual y vamos a tener un seminario la próxima semana con motivo del Día Mundial de la Salud Sexual para analizar cómo medir esa satisfacción sexual, cómo evaluar la calidad de vida de la relación de la pareja. Tratar de, por todos los medios, de romper con la rutina. Hay gente que hace lo mismo a la misma hora
en las mismas condiciones, con la misma posición, evidentemente que eso es un factor que altera la relación de la pareja. Es necesario que ésta transmita lo que siente después de que ha habido un coito particular y que dé feedback de qué me gustó, qué no me gustó, qué fue lo agradable, qué fue lo que deseamos cambiar. Y analizar ese etapa tanto precoital como poscoital es sumamente importante. Las parejas hoy en día no expresan su afecto, no transmiten lo que sienten. Y eso, lógicamente, que genera una situación como de rechazo o de trastornos cognitivos que es importante controlar y modificar. Básico que la pareja juegue. La gente tiene que sonreír, tiene que disfrutar de lo que significa la actividad sexual. Esta no es simplemente el coito, no es simplemente una penetración o una eyaculación o un orgasmo. Es tratar de disfrutar de lo que significa el contacto físico con esa pareja, el contacto afectivo con ella. Hay que modificar las situaciones ambientales. Por eso es importante que la pareja se escape cada vez que pueda y tenga una modificación del ambiente, la playa, la montaña, la escapada en pareja o con un grupo de amigos en donde se respete la intimidad. Y finalmente la anticipación como método de estímulo. Preparar lo que significa la relación sexual. Mucha gente simplemente tiene actividad sexual en la noche, pero hay que disfrutar también de lo que significa la actividad sexual en la mañana o cuando se produzca una situación que genere ese estímulo que lleve a una respuesta sexual satisfactoria. Siguiente. Jugar es muy importante. Ver pornografía, que está a veces limitada por algunos sectores muy conservadores, impide que la pareja no disfrute de lo que hoy en día nuestros niños y nuestros jóvenes disfrutan con el manejo telemático de los instrumentos que hoy en día disponemos. Siguiente. Los ejercicios son básicos y esos ejercicios no solamente son ejercicios físicos. Ya Sidney dijo, nosotros recomendamos que la gente haga ejercicio, pero realmente poca gente lo hace, a pesar de que hay mucha gente que se hace adicta al ejercicio y por eso se levanta a las 5 de la mañana. 150 minutos a la semana son fundamentales para cualquier persona. La técnica de relajación es básica. O sea, hay muchas técnicas para producir relajación, contraer y relajar nuestros músculos. La técnica de Schultz, por ejemplo. Hay que aprender a meditar, a hacer un alto cada cierto tiempo cuando estamos realizando un trabajo que es particularmente estresante. Hay que utilizar lo que hoy en día está en boga, que es el famoso mindfulness, que no es más sino que la atracción plena o el silencio de la mente. Tener 5 o 10 minutos para respirar lenta y profundamente nos va a ayudar a solventar grandes situaciones de angustia. Hay que hacer deportes en grupo y hay que hacer variaciones en lo que significa la expresión emocional y la expresión sentimental. Siguiente. Y finalmente, para hacer un resumen de todo lo que autores como Minuchin, Stewart, Virginia Satir, Bowley y el mismo Díaz Morfa de nuestra academia, que tiene un capítulo en el libro de avance en sexología médica, concentran en estos verbos que son fundamentales. La pareja tiene que aprender a ceder. Ceder es una actitud inteligente cuando sabemos que esta va a generar un conflicto. Aprender a expresar lo que siente de una manera asertiva, sin agredir, sin manipular. Aprender a compartir cada uno de los momentos que vive la pareja,
Hoy en día las parejas están 24 horas juntos en la mayoría de los casos y eso genera a veces distorsiones que son importantes de manejar y de tratar de resolver. La pareja tiene que aprender a negociar. Negociar es un área muy importante. Les recomiendo un curso de la Universidad de Michigan de negociación que usa modelos matemáticos y que es gratuito. Basta meterse en Universidad de Michigan y poner Coursera. Es la palabra que ellos utilizan para estos cursos de negociación que son fundamentales. No veo lo que dicen las otras dos láminas, pero una cara es una cara de felicidad, de expresar los momentos afectivos y finalmente la necesidad que una pareja tiene de estructurar un plan coherente, dirigido, con objetivos, con metas, que permita ir evaluando el crecimiento o no de los hijos, la evaluación de lo que significa la incorporación a la familia, manteniendo siempre el concepto de intimidad. De esta manera les he dado algunas herramientas que son muy directas y muy concretas que pueden ser perfectamente bien estructuradas, que es posible medirlas, que es posible evaluarlas y que en la medida en que nosotros siempre tengamos este enfoque de lo que es la terapia de pareja, nos va a conducir a tener personas que sean más felices, más satisfechas y mucho más positivas para el desarrollo de su vida posterior. Este es un resumen muy apretado de un área que es particularmente extensa, pero que es particularmente gratificante. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rubén Hernández Serrano. Ha sido un placer. Gracias por ceñirse a los tiempos también, como habíamos quedado. Rubén ha sido el coordinador general de esta actividad, con los diferentes expositores, con las presentaciones, así que muchas gracias por acompañarnos y por organizar todo, Rubén. Siempre es un placer escucharte. Y bueno, hay muchas preguntas, muchas inquietudes. Tenemos que decir que llegamos a los 680 participantes de 9 países diferentes, a quienes agradecemos a todos y todas la presencia de hoy. Vamos a pasar a la última parte de la actividad del webinar, que es la inquietud, y es un poco yo les voy a transmitir las preguntas que han surgido. Para el doctor Sidney Lina, por ejemplo, acá me llegan preguntas, y un participante pregunta, Sidney, ¿cuándo usar fármacos diarios y cuándo usar fármacos solo precoito para la disfunción sexual eréctil orgánica del varón? Depende del ritmo sexual de la pareja. Si el paciente tiene relaciones sexuales solamente en el fin de semana, se puede usar una tadalafila de 20 miligramos el sábado por la mañana y va a durar todo el fin de semana. Si el paciente tiene muchas relaciones o la pareja empieza las relaciones, yo pienso que el tadalafila diario funciona muy bien. Si el paciente tiene una actividad sexual miércoles por las 6 de la tarde, se puede tomar una sildenafila 2 horas antes y va a tener una relación. Depende, yo discuto eso con el paciente y con la pareja cuando la mujer viene a la consulta. Perfecto, claro. Hay otra pregunta también, Sidney, que dice, ¿qué piensas tú del uso de testosterona para aumentar la sensibilidad a los tratamientos de fármacos proerectógenos en pacientes no respondedores? Mire, el hipogonadismo del varón es una doença. Nosotros tenemos que usar testosterona cuando el paciente tiene una producción muy baja de testosterona. Como mostré en la charla, para el hombre tener un problema de erección con la falta de la testosterona, tiene que ser una testosterona muy baja. Entonces, si el paciente tiene poca testosterona, tiene una concentración muy baja de testosterona,
se puede usar porque aumentar la testosterona va a mejorar la respuesta a las inhibidoras de fosfodiesterasa. Pero dar testosterona para el paciente que tiene una testosterona normal no va a cambiar nada. Perfecto, perfecto. Y acá te preguntan también, uso de testosterona en pacientes que han tenido cáncer de próstata tratados, controlados y sin recidiva. Yo pienso que es una práctica hoy, si el paciente tiene un cáncer de próstata que está controlado, que el PSA es bajo, se puede utilizar. Yo pienso siempre tiene que discutir con el paciente el riesgo porque todos los datos que tenemos son basados en menos de 1000 pacientes. Entonces, yo pienso que es prudente que se converse, se hable con el paciente, que el paciente saiba de los riesgos, pero se puede usar y es una práctica común hoy. Perfecto, perfecto. Y acá pregunta el doctor Carlos Arroyo de Uruguay, urólogo, si tenés alguna experiencia personal en el uso de prostaglandina gel intrauretral en el Vitaros. Carlos, buenos días. Acá en Brasil, buenos días todavía. El problema con la prostaglandina intrauretral es que ella es absorbida por la mucosa de la uretra y no va para el cuerpo cavernoso. No hay una circulación de la uretra para el cuerpo cavernoso. La prostaglandina es absorbida para el sangre, pasa por los pulmones donde todas las prostaglandinas son metabolizadas. Entonces, la cantidad de prostaglandina que llega de verdad a la irrigación pineal es muy poca. No hay fisiológicamente, no hay sentido en utilizar. Entonces, la prostaglandina intrauretral, tivemos en el pasado el MUSE que salió del mercado porque no tenía acción, y yo pienso que es lo mismo con la formulación actual. Perfecto, perfecto. Bárbaro, Sidney, muchas gracias por responder las preguntas. Y hay muchas preguntas acá también para el profesor Cavalcanti, Ricardo Cavalcanti. Si podés habilitar el micrófono y te voy a contar un poco las preguntas que han hecho. Pregunta si el comienzo del tratamiento con fármacos inhibidores de recaptación de serotonina va de entrada o empezás el tratamiento de la eyaculación precoz con terapia cognitivo-conductual y si no responde, recién ahí pasás a los fármacos, a los psicofármacos. ¿Con qué empezás? Desculpa-me, pero não entendi. Quer me hablar um pouquinho mais, com despacio? Sí, el tratamiento de la eyaculación precoz. Si se aconseja empezar con fármacos o se empieza solo con terapia cognitivo-conductual y si no hay respuesta, recién ahí se indican los fármacos. Mira, não só eyaculação precoz, pero todas as disfunções sexuais devem ser tratadas com fármacos e psicoterapia. Uns com mais psicoterápica, outros com mais fármacos, pero sempre os dois. Não há por que separar o corpo da alma. A pessoa é uma sola. Então, há que atender os aspectos psicológicos, os aspectos orgânicos. Então, sem dúvida alguma, eu emprego sempre a terapia bifocal. Isso aprendi muito com o professor Ellis, que terminou meu amigo Albert Ellis, nos Estados Unidos, que é o autor da terapia racional emotivo comportamental, como todos conhecem. Eu privei por certo tempo de amizade com ele. E ele sempre insistia nisso. Terapia em sexualidade tem de ser terapia psicoterapia e farmacoterapia. Perfecto, perfecto, Ricardo. Y acá preguntan, otra pregunta para ti. Y escriben, ¿cuándo usar antidepresivos en la eyaculación precoz y cuándo usar benzodiazepinas?
perdão, desculpa-me mais uma vez. Sí. ¿Cuándo comenzar con antidepresivos y cuándo comenzar con benzodiazepinas? Desculpa-me, não estou muito bem de ouvido. Também a edad me trouxe esse problema. Carlos, Pero quando quando- usar Não é antidepressivos problema. ou benzodiazepínicos? Como? Quando começa a usar o antidepressivo e os benzodiazepínicos? Mira, eu uso simultâneo. Nos primeiros 10 dias, associado o antidepressivo com a outra substância. Por exemplo, eu uso associação de sertralina com 2 benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos atuam rapidamente. A sertralina só atua com 10 dias. Então, eu passo os 3 e com 10 dias suspendo os antidepressivos, benzodiazepínicos e deixo solamente a sertralina. Os benzodiazepínicos são muito buenos, mas são peligrosas drogas por a dependência que podem causar. Perfecto. Gracias, profesor Cavalcanti. Claro, muy claro. Acá hay preguntas para el profesor Antonio, que preguntan, Antonio, ¿cuál es en el trastorno depresivo, cuál es el psicofármaco de elección que no provoque efectos secundarios en la sexualidad? Ora bom, é preciso saber que a depressão, as situações depressivas podem ter várias origens, várias etiologias. E o fármaco é excelente nas situações em que a causa é endógena, ou seja, nas velhas depressões endógenas, aquela em que a pessoa acorda deprimida, de repente o seu ciclo, assim, do humor varia para a depressão. Aí os fármacos funcionam muito bem. Mas se a depressão é derivada de um desgosto de amor, uma ruptura conjugal, a perda de emprego ou outra coisa qualquer, os fármacos aí atuam de uma forma muito pouco eficaz. Podem melhorar a ansiedade, podem melhorar o sono, mas é preciso a psicoterapia e as situações sociais. Ora, no caso de uma depressão endógena, provavelmente será isso que perguntam, depende dos fármacos. Há fármacos muito ativadores e há fármacos que são mais, digamos, mais sedativos. Se a pessoa está deprimida com ansiedade, poderá dar um fármaco do tipo da mianserina, por exemplo, que é um fármaco que chama-se Tolvon, não sei como é que é no resto do mundo, que é muito eficaz para a situação depressiva, mas também para quebrar a ansiedade. Pode ser mais ativador, se é preciso uma coisa mais ativa, poderá dar o bupropion, por exemplo, que é um fármaco que atua muito na dopamina e que é mais rapidamente ativador. Sempre associando ou não um ansiolítico, a benzodiazepina, que tanto mal se tem dito das benzodiazepinas, quase quer-se matar as benzodiazepinas, nas bulas dos medicamentos dizem-se as coisas mais horríveis das benzodiazepinas, mas as benzodiazepinas, a família das benzodiazepinas, são os melhores ansiolíticos para associarmos, por exemplo, numa situação em que a depressão se associa à ansiedade. Daí que eu diria, quando há depressão mais ansiedade, poderia ser perfeitamente a mianserina. Se é preciso andar mais depressa, ser mais ativa, noutros tempos usavam-se os inibidores da monoamina oxidase. Agora já não se usam muito pelos seus riscos, pelos riscos que têm. Mas, por exemplo, uma bupropiona seria uma boa opção. Eu gostava de dizer que Perfecto. o tema que eu trago é um tema muito teórico. Este tema teórico porque ainda não está muito bem definido, o tema da disfunção dos serotoninérgicos. Mas é uma coisa que eu gostava que pensássemos todos no futuro. Excelente. Muy claro, Antonio. Muchas gracias, profesor.
Muchas preguntas también para el profesor Rubén Hernández Serrano. Rubén, pregunta el colega y amigo de la academia Mauricio Delgado, te pregunta, en las dificultades de la frecuencia sexual en la pareja, es difícil el consenso. ¿Qué recomendaciones darías? Bueno, evidentemente que es uno de los problemas que Guindín denominó discronaxia, que es la disparidad de tiempo y frecuencia. Hay gente que quiere tener más sexo, otra gente quiere tener menos sexo. Lógicamente que allí lo que hay que hacer es negociar sencillamente que alguien baje su necesidad o su interés y que por otra parte el otro integrante de la pareja trate de incrementar su energía sexual. Ese es un problema bastante frecuente y que genera evidentemente bastantes complicaciones a nivel de la pareja. Pero si se adopta una actitud de negociación y buscar una línea media, evidentemente que es el camino para solucionar el problema. Perfecto, perfecto. Acá, siguen llegando también para el profesor Antonio, una pregunta, Antonio, de la colega académica Alicia Garzón de Ecuador. Pregunta, ¿hay un tiempo mínimo del uso de los inhibidores de la recaptación de serotonina que garantice que no se dé la disfunción post-ISRS? Activa el micrófono, Antonio. Está silenciado, activa el micrófono. Perfecto. O que eu António. O que eu penso em relação a este problema, que é de facto grave, se puser na bula do medicamento que pode fazer uma disfunção sexual, que vai imediatamente liquidar o fármaco, vai fazer que a adesão, a compliance em relação ao tratamento quebre muito. Daí que eu penso que os médicos têm que ter um pouco de cuidado nesse sentido. Ver-se no quadro clínico geral se existe ou não já uma situação disfuncional. E essa deve ser encarada como também que possa beneficiar do tratamento, porque se o humor melhorar, com certeza que melhora também digamos assim, o apetite e o interesse sexual. É preciso haver muita perspectiva clínica, muita sensibilidade clínica em situações destas e prescrever um fármaco. Eu uso com muita frequência a paroxetina, que se usa muito na ejaculação prematura, que é um fármaco que é bem tolerado, costuma atuar com alguma rapidez, em doses que não muito altas, em 20 miligramas, 20 a 30 miligramas, muitas vezes chega, com ou sem ansiolítico, depende do sono, se o sono está bom, se não está. E não tenho visto na prática clínica que efetivamente vá causar a tal disfunção pós-serotoninérgica, porque a melhoria do humor, a melhoria da qualidade de vida vai arrastando também a melhoria da sexualidade e do apetite. Depende muito da gravidade, da profundidade da depressão. Tem que ser. A depressão é uma área muito, muito clínica, é preciso avaliar, para cada caso há uma proposta diferente e temos que acompanhar. Daí que eu gosto da paroxetina, mas a sertralina, por exemplo, é muito usada sobretudo em doentes mais velhos. Aqui em Portugal é muito mais usada a sertralina. Quando a pessoa é mais idosa, toma sertralina. É um hábito da medicina familiar. Mas quando há, por exemplo, um componente físico, alguma dor, a duloxetina, o Cymbalta é um bom antidepressivo também. É um serotoninérgico, a duloxetina. Há uma grande variedade e cada médico tem. O escitalopram, por exemplo, o escitalopram é outro bom medicamento. Daí que depende muito da experiência de cada médico. Nós, no fundo, não usamos todos, vamos utilizar aqueles que temos mais experiência e conhecimento. E não é difícil procurar a melhor forma, que é preciso também conhecer bem o doente, não é?
Perfecto, Antonio. Muchas gracias, muy claro en la exposición. Seguimos con las preguntas. Rubén, el profesor Rubén Hernández Serrano, la doctora Alicia Garzón también pregunta, en relación a la evidencia de la terapia de pareja, ¿qué beneficios tiene la terapia cognitivo-conductual sobre la terapia focalizada en la emoción? Bueno, es fundamental. O sea, todos sabemos que la terapia cognitivo-conductual tiene 4 enormes variables que son un área de mucha extensión. Lo primero es lo que nosotros pensamos. Yo no soy lo que yo soy. Yo soy lo que yo pienso que yo soy. Esos pensamientos van a generar emociones y esas emociones van a producir evidentemente trastornos cognitivos con bastante frecuencia. De las evidentemente emociones pasamos a las consecuencias directas que estos tienen, que producen conductas determinadas que son producto de esos pensamientos y de esas emociones. Y ahora analizamos un cuarto pilar fundamentalmente de la terapia cognitivo-conductual, que son la evaluación de los resultados. O sea que si nosotros aplicamos esas 4 herramientas, los pensamientos, los sentimientos, las conductas y el análisis de los resultados, y los analizamos individualmente y vemos la correlación que existe con lo que la pareja está pensando, está sintiendo o está actuando, evidentemente que estamos en el camino correcto para una autopista de mucha información y de mucho análisis que conduce a resultados sumamente positivos. El libro de Cavalcanti y quien suscribe, evidentemente que es una alternativa bien, bien concreta para tenerlo allí a la mano en el consultorio. Perfecto, perfecto. Posso fazer uma pergunta ao Sidney? Sí, claro. Sim. Era a propósito, Sidney, do paradoxo. O paradoxo medicamentoso, não é? Paradoxo do tratamento da disfunção erétil. Está a ver? Dentro daquelas possíveis causas do paradoxo, não estará também o preço do medicamento? Quanto custa o medicamento? Yo pienso que el costo de la medicación puede interferir, pero yo pienso que... É uma medicação que não é participada pelo Estado. Sí, sí, solamente en Inglaterra ela é participada. Aqui pero, não é. E é muito cara. Pero para mucha gente, mesmo la paciente que tiene plata y que consigue comprar la medicación, para muchos, ellos no están buscando una pastilla, están buscando lo que Rubén mostró. Tal vez hay un problema de pareja y si usted tiene un problema de pareja, si usted sigue tomando la medicación, no va a funcionar. Tiene que tratar la pareja. Entonces, yo pienso que cuando usted está con un paciente que tiene disfunción erétil, es importante investigar. No solamente dar la pastilla. La pastilla va a funcionar para mucha gente. Por lo menos 50% de las personas van a quedar contentos. Pero mucha gente no va a se quedar contenta. Yo pienso que tiene que hacer una evaluación y tratar de acuerdo con la causa. Eu concordo com todas, mas eu juntaria no preço. Acá en Brasil, por ejemplo, hoy usted tiene genéricos y el costo es muy bajo. Hay medicaciones que costan R$1 la pastilla, que es muy barato. Y mucha gente no toma. Ok. Perfecto. Rubén, otra pregunta para ti. ¿Cómo se aplica el tratamiento de pareja en parejas en el poliamor? Bueno, esa es una pregunta muy complicada de resolver, muy buena. Hay evidentemente que depende de las normas que cada pareja establezca. Ahorita existe una gran controversia acá en los Estados Unidos porque un rector de una universidad muy conservadora, evangélica, resulta que fue descubierto en una actividad sexual voyeurista y en la cual se involucraba en un trío particularmente emocionalmente activo. Entonces eso ha generado toda una controversia y es noticia diaria en los
noticieros de televisión que son nacionales. Claro está que si a una pareja tiene múltiples contactos con otras personas, evidentemente que uno tendría que individualizar cada una de esas situaciones en particular, y hay parejas que toleran, hay parejas que no toleran una actividad sexual extramarital, pero evidentemente que es un problema del día a día y de las situaciones que estamos viviendo actualmente. Recuerdo al profesor Aleratucha, allá en Belo Horizonte, en Brasil, en un congreso mucho tiempo atrás, que planteó esta situación que en aquel momento era particularmente desconocida, pero que ahora con los avances que tienen los medios de comunicación se ha hecho particularmente frecuente. Pero es un reto para el terapeuta poder manejar esa situación que plantea la persona que hace la pregunta. Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Llegan muchísimas preguntas e intervenciones también, pero por un factor de tiempo, ya siendo las 11:35 en Uruguay, hace 1 hora y 35 que empezamos el webinar, y vamos a tener que terminar. Lo primero, como está reforzando también acá la amiga y colega académica, la profesora Elena Sepúlveda, recordar que los 4 expositores fueron expresidentes de la Academia Internacional de Sexología Médica, así que ha sido un honor contar con ustedes, escucharlos, escuchar de los profesores y los referentes de la sexología mundial. Les agradecemos la presencia y la participación a todos los participantes y las participantes también, muchas gracias. Queremos invitarlos a los próximos webinars que hemos tenido, que hemos coordinado con la Junta Directiva. El 12 de septiembre, el profesor Francisco Cabello, de Málaga, un webinar acerca de la aversión al sexo y el asco al sexo. El 26 de septiembre, Pedro Lacalle, de España, la profesora Elena Sepúlveda, de Chile, el ciclo de la erótica femenina, espectacular. El 31 de octubre, Manuel Lucas Mateu, de España, Gladys Llanos, de Ecuador, la ética, el amor. Próximo webinar, el 27 de noviembre, con el profesor Ángel Luis Montejo, de España, psicofármacos también, sexualidad, los últimos avances. Así que tenemos muchas actividades en la academia, en los webinares, que siguiéndonos en las redes que los promocionamos a seguirnos, van a estar atentos, ya sea en nuestro Twitter, en el Facebook, en la página web de la academia que está renovada, donde pongamos todas las publicaciones de los profesores y los académicos más recientes y los artículos de interés. Decirles a todos que aparte de la invitación, los que quieran pedir el certificado lo pidan al mismo mail al que se anotaron, y quienes están haciendo todos los webinars de todo el año van a recibir un certificado final de la academia de haber hecho el curso completo de lo que fueron las jornadas científicas en el 2020. Así que los incentivamos a seguir a la academia en las redes también. Es un honor para mí presidir en este momento lo que es la academia, contar con profesores académicos, expresidentes como en el día de hoy. Gracias Sidney, Antonio, Rubén y Ricardo por participar, ha sido un honor. Y esto va a estar colgado en el canal de YouTube para que todos puedan participar y seguirlo escuchando. Así que si les parece bien, damos por finalizados acá la jornada. Gracias. Gracias. Un abrazo grande. Santiago, sobre esta semana que viene es una semana muy importante porque es el Día Mundial de la Salud Sexual, que es el 4 de septiembre. Ese día hay un seminario de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, y el día 5, a esta misma hora, vamos a tener un seminario organizado por la Sociedad Venezolana de Sexología Médica sobre las distintas maneras de afrontar lo que significa el placer sexual en estos actuales momentos. Así que están todos invitados. En la página web de la academia, academiasexología.org, va a estar colgada la información. Gracias. Excelente, Rubén, ahí estaremos acompañando y celebrando este día que se celebra este Viernes Mundial de la Salud Sexual. El sexo en tiempos de COVID, el placer en tiempos de COVID es el lema para este año, así que feliz día de la salud sexual para todos y todas. Daqui a meio ano proponho um novo tema para os presidentes.
que é meio ano. Bien, bien. É um desafio. Un abrazo grande y nos vemos. Tchau, tchau. Tchau. Un desafío grande. Chao, chao. Gracias por participar. Ricardo.